E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Deus seja louvado. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz de Deus e aqueles que são visitantes no canal também. Saúdo com a paz de Deus. E eu quero contar uma obra para os irmãos que aconteceu comigo. Se eu não me engano, foi meados de 2005, 2004 para 2005. Eu era empresário, eu tinha loja e há algum tempo já. E o que aconteceu? O Senhor me revelou essa obra que Ele fez comigo agora, em 2022. Algumas semanas, alguns meses atrás, o Senhor me revelou essa obra que eu nem sabia que tinha sido obra, né? Do jeito que o Senhor me revelou. O que aconteceu? Como eu era empresário, tinha funcionário e tal, e tinha um rapaz que trabalhava, eu não vou citar muitos nomes, mas ele trabalhava, minha loja era num mini shopping, e tinha um rapaz que trabalhava lá, mais ou menos como Severino, né? Eu falo com todo respeito, é aquele que, como se diz o outro, palpa toda obra, né? Se precisar arrumar uma coisa ele arruma, se precisar serviços gerais ele serviços gerais, mas ele era mais serviços gerais, só que ele também fazia outras coisas também. Então, várias vezes ele passava na minha loja para recolher o lixo e tal, a deixar alguma carta, alguma coisa e tal. E como ele sabia que eu era crente, ele também falava que era, eu não julgo. Mas tem um ditado aí que, infelizmente, ele é verdade. Não devemos julgar um livro pela capa. Ele falava muito mansamente. Era um senhor que você olhava para ele, um senhor assim, já tinha os cabelos bem grisalhos. Ele deveria ter seus 40 para 50 anos, eu imagino, uns 42 por aí. Só que assim, tem pessoas que o cabelo grisa mais rápido, né, ao meu ver. Então ele falava bem tranquilo e tal, de vez em quando tinha umas ideias assim, que não eram muito cristãs, mas tudo bem, vida que segue. E ele começou de vez em quando, aí na minha loja, e por saber que eu era crente, cristão, que eu sou crente, né, cristão, louvado seja Deus, ele começou a pedir dinheiro emprestado para mim. Um dia ele chegou lá, falou que a situação estava difícil, ele tinha um filho, né, eu não sei se tem, eu não vejo ele desde, sei lá, 2005, 2006, eu não vejo ele, espero que esteja bem. Então, ele é família, e ele reclamava bastante, ele ia tomar conselho, sabe, e falou que estava passando necessidade, e precisava tanto um dinheiro emprestado para socorrer ali uma emergência e tal, e não pediu muito não, pediu um pouco, né. Ele falou, tem como você me emprestar e tal, eu te pago o mais rápido possível, mas não marcou nem data não, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu tenho aqui, eu te empresto e tal. Emprestei para ele. Tá, a vida que segue. Aí ele trabalhava nesse shopping fazendo essas atividades que eu falei, mas aonde que eu deixava o carro, que era no outro lugar, que era num estacionamento enorme aqui da cidade, né? Eu deixava o carro lá e ele também trabalhava lá. Então ele trabalhava durante o dia inteiro lá no shopping e depois ele ia para esse outro lugar vigiar carro, né? Ficava lá, era um lugar grande, não era só uma pessoa que vigiava, eu acho que eram umas 3 pessoas por... Não me recordo, eu não sei muita dinâmica, mas muitas das vezes eu fui lá e tinha 3 funcionários. Eram lugares assim, se eu não me engano, de 2 andares e tal, muito grande. E eu deixava o carro lá mensalista. Aí eu emprestei para ele essa primeira vez. E vida que segue, passou uma semana, passaram 2 semanas, por aí. Eu creio que lá para a 3ª semana ele chegou até mim e pediu novamente o dinheiro emprestado. Ô Rafael, você poderia me emprestar, rapaz? As coisas estão difíceis. Clamou, né? Assim, a situação, conversou a situação que era e tal. Aí ele pegou e pediu o dinheiro emprestado novamente. Aí eu fiz o quê? Falei, rapaz, eu te empresto sim, sem problemas. Eu te empresto, a hora que der você me devolve e tal. Emprestei para ele novamente. Aí eu tô tranquilo lá na minha, eu pensei, falei, poxa, eu acho que ele pediu uma vez emprestado. Ele pediu uma vez emprestado, não pagou e pediu de novo. Aí eu pensando, né, provavelmente ele vai pedir outra vez. Aí beleza. Passaram várias semanas e tal.
Eu acho que com um mês depois ele me pediu novamente. A hora que ele me pediu novamente, se eu não me engano, meus queridos, era tipo assim, R$ 100, mas o salário era 300 naquela época, não era nem 300. Se eu não me engano, o salário era 280, 270. Então ele pediu R$ 100, mais ou menos essa faixa, né? Na primeira, na segunda. Aí na terceira vez que ele me pediu, depois de um mês que já havia pedido a segunda vez, eu falei para ele, ô seu fulano, o senhor não me leva a mal não, mas vamos fazer o seguinte, o senhor já me pediu 2 vezes, né? E eu vou fazer o seguinte, me paga primeiro aquelas 2 vezes, que aí o senhor vai ter uma espécie de um caixa comigo, né? Não é que eu vou te emprestar tudo de uma vez, mas aí, porque aí o senhor já pediu 2, o senhor por alguns motivos não conseguiu cumprir com o compromisso, o senhor já está pedindo a terceira, então me perdoa, dessa vez eu não vou poder te prestar não. Ele, não, mas é porque é muito urgente, eu preciso. Eu falei, olha, o senhor me desculpa, não vai dar, se põe no meu lugar. Eu já lhe emprestei 2 vezes, né? Nem cobrei até agora, né? Mas o senhor pediu emprestado, agora o senhor está pedindo a terceira, não pagou nem a primeira, nem a segunda, nem para ter uma rotatividade, né? Para falar assim, ó, vou pagar essa vez, vai que o mês que vem eu preciso, eu peço de novo, porque ele sabe que eu vou pagar. Aí o senhor não fez isso, então o senhor me desculpa, não vou poder emprestar para você. Ele olhou para mim assim, balançou a cabeça assim para cima e para baixo, ficou me olhando de rabo de olho e saiu. Beleza. Aí foi passando o dia, peguei o carro lá e tal. Cheguei em casa, tranquilo, é só casa, era trabalho, casa e igreja, graças a Deus, né? Congregando e tal, eu e a família. Aí, resumindo mais um pouquinho, que eu vou tentar abreviar um pouco, ele pegou, aí eu peguei o carro no outro dia e tal, e levei lá pro estacionamento, normal, né? E a hora que eu desci do carro, eu notei que tinha um risco. Eu notei que tinha um risco. Aí eu peguei e falei assim, nossa gente, olha aqui um risco, né? Como que pode? Fiquei pensando, era meu ponto fraco, né, sobre o risco arranhar carro. Era meu ponto fraco que eu tinha. Nossa, mas uma hora que Deus preparar, eu quero contar o que Deus fez desse ponto fraco. Vai que eu conto na sequência aqui. Aí eu peguei e falei assim, nossa gente, como que as pessoas são más, né? Meu carro era aquele vermelho perolado, muito bonito, sabe? Não era aquele perolado gritante, mas era um perolado bonito. Nossa, você deixava ele encerado, bonitinho, ele ficava tão bonito, com as rodas, tudo bonitinho. Aí, resumindo um pouquinho, né? Para não ficar tão detalhista, tão grande. Aí eu peguei e fiquei chateado. Falei, mas fazer o quê, né? E tal. Vida que segue, né? E eu um pouco chateado e tentando me lembrar daquilo para esquecer logo. Passou um tempo, se eu não me engano, uns 2, 3 dias ele me pediu dinheiro emprestado de novo. Eu falei, ô seu fulano, mas não vai dar, não vou poder emprestar pro senhor. O senhor me desculpa, mas eu acho que o senhor não entendeu. O senhor está me devendo, mas assim, eu não estou te cobrando, né? E o senhor está pedindo mais dinheiro emprestado pela terceira vez. Eu não vou poder te emprestar esse dinheiro, porque, primeiro, eu não posso te dar, né? Mas o senhor paga primeiro aquelas 2, o senhor vai ter uma rotatividade comigo. Vai que o senhor paga 2, fala, estou te pagando 2. Agora me empresta 100 dessas 2. Aí eu tenho empresta aí. Aí fica uma só, né? Tipo assim. Mas aí primeiro o senhor tem que pagar aquelas, né? Senão não vai dar certo. O sol tá saindo, o senhor me perdoa, mas não vai ter como não. Ele olhou assim pra mim de novo e tal, ficou assim. E tá bom, saiu pra lá. Beleza. Como tinham passado alguns dias, né? Nada. Aí eu peguei e passou mais uns dias também. Aí eu peguei, fui encostar no carro pra alguma coisa e notei que tinha outro risco no carro. Aí eu fiquei, nossa gente, como que pode, né? Olha que outro risco, olha que riscão que fez agora e tal, fez um riscão lá e eu falei, como que o povo pode fazer isso? Aí eu peguei, eu comecei a pensar, falei, eu acho que alguém tem problema comigo, só pode. Porque, olha, que eu saiba, eu não tenho inimigo nenhum, ou inimigo algum, né, pessoas. Então, o que será? Aí eu fiquei pensando de gente que poderia ser meus inimigos. Eu falei, olha, eu só levo para casa, de casa eu já ponho para dentro de casa. Dentro de casa não é alguém. Aí eu fiquei pensando, né, eu vou resumir um pouquinho, para chegar na obra de Deus, que isso tudo também já é obra, né? Aí eu peguei, vida que segue, deixei lá e falei pro pessoal, aí eu comecei a desconfiar, que era no estacionamento. Eu comecei a pensar quem que guardava o carro no estacionamento. Eu não tinha atinado que o rapaz trabalhava no estacionamento, né? Aí eu comecei a atinar, mas quem que mais? Eu sei de algumas pessoas que guardam lá, mas são meus amigos, outros eu nem conheço, sabe? E outros têm um carro bem melhor que o meu, um carro melhor que seja, mas pra mim tá bom o meu, né? E resumindo mais um pouquinho, aconteceu que eu virei para 2 pessoas do estacionamento e falei assim, ó,
Se vocês acharem quem está arriscando o meu carro, eu vou dar um café bom para vocês. Só achar quem que é, porque eu preciso de prova, né? Porque nem que eu possa, para desmoralizar, eu falar para a pessoa pintar de novo, né? E fiquei nisso. E nem atinei tanto, né? Mas aí, um certo dia, depois de passado algumas semanas, ou uma semana ou duas, não sei, talvez um mês, eu precisei sair no horário de expediente, peguei o carro lá e saí. Aí eu voltei às 4 horas da tarde, 4 e pouca da tarde, guardei o carro lá de novo, era mensalista, né? O estacionamento muito grande. E deixei lá, no que eu deixei lá, eu falei, hoje eu pego, provavelmente hoje eu pego. Eu peguei, como se diz o ditado, corri o olho no carro todinho, né? Vi o que tinha, o que não tinha, e fui pra loja. Chegando lá, quem apareceu lá pedindo dinheiro? O rapaz. Ele apareceu lá, um senhor, falava tão meigo, sabe? Ele falava tão assim, baixinho. Por isso que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Eu sei que isso é um ditado do mundo, mas é verdade, infelizmente, né? Tem uns ditados que infelizmente é verdade. Igual aquele Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Isso é pura verdade, infelizmente, em qualquer profissão. Perdoa o alarme aqui. Aí, para resumir mais um pouquinho, eu tô lá na loja, ele chegou, pediu novamente, eu falei a mesma coisa novamente, com muito cuidado e respeito, tipo pisando em ovos, né, para não deixar a pessoa mas a pessoa já está na precisão, já está num estado assim meio diferente, meio precisão, talvez pode estar chateado, triste, alguma coisa, para não pisar na pessoa, né? Eu falei também que não dava, mas aí eu pensei, hoje eu vou olhar o carro. Aí deu 6 horas, a gente fechou a loja, 6h30 mais ou menos. Eu subi lá, eu estava até com um funcionário lá, que eu ia dar uma carona para ele, estava eu, minha mãe, uma irmã, o funcionário e a esposa dele, né? Eu acho que estava uma criança lá também, que foi junto com a gente, a filha dele. Aí eu peguei, tranquilo, entrei no carro. No que eu entrei no carro, eu tava saindo assim, eu parei o carro, falei, agora eu vou olhar. E eu peguei, desci do carro, falei, gente, espera só um pouquinho. Comecei a olhar, no que eu olhei, eu achei um risco profundo, acho que chegou a dar uma meia amassada na lata. Aí eu peguei, pensei, falei, agora eu tenho certeza que é ele. Por que ele fez isso? Mas aí quem que veio lá, numa bicicleta, pedalando, olhando a minha cara, balançando a cabeça para cima e para baixo e rindo? O rapaz, aquele senhor de 40 e poucos anos, ele veio me olhando e rindo, olhando o carro e rindo e fazendo assim com a cabeça para cima e para baixo. Meus irmãos, naquela hora meu sangue supitou, eu pensei assim, nossa, eu vou... não tô acreditando nisso, vou pegar esse cara. Eu pensei nisso, falei assim, nossa, eu falei pros irmãos que era meu ponto fraco. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui de porrada, né? Desculpa dizer, irmão, mas aí eu olhei para minha mãe, para minha família, e falei assim, não, o senhor me libertou, o senhor... o senhor pagou um preço por mim, tem minha mãe aqui também, que já... Nossa, tadinha. Vou dar esse desgosto, não. Eu engoli aquilo ali. Mas o inimigo, ele veio na minha mente, assim, de uma forma, meu querido, que eu queria só aquilo que a Bíblia fala, né, que ele entra na vida das pessoas para isso. Aí eu peguei, meus irmãos, engoli aquilo, entrei no carro, e ele ainda ficou na minha frente de carro, devagarzinho, sabe, andando. Porque tinha que descer, tinha alguns andares, então você descia em forma circular, aos poucos, né? Ia descendo, acho que dava 1, 2, na terceira volta saía lá na rua. Ia devagarzinho fazendo graça, via que ele estava fazendo graça, sabe? A minha família achava que ele estava fazendo graça porque eu conhecia ele e tal, mas eu sabia que não era, porque eu já tinha comprovação. E aí eu deixei pra lá, meus irmãos, foi muito difícil, mas eu deixei pra lá, não pensei mais nisso e tudo mais. Certa vez, passado vários, ele não me pediu mais dinheiro, passados vários meses e tal, eu peguei minha família, e esse dia, por acaso, o meu funcionário estava comigo também de novo no carro, eu dei uma carona para ele. Eu peguei o carro e fui embora. Essa foi a obra que Deus fez, que me lembrou, nesse ano de 2002, eu nem sabia que tinha feito uma obra. O Senhor me visitou e me contou a obra, meus irmãos. Louvado seja Deus. O que aconteceu, meus irmãos? Eu peguei o carro e estou dirigindo, né? Indo embora para casa, até um certo caminho, eu dava carona pro funcionário, mesmo assim eu pagava os passos de ônibus dele, tudo certinho, né? Tem que ser. Muitas das vezes a gente dá cara e etc e tal, faz o que é certo. Como sempre, nós temos que fazer o que é certo. Aí eu peguei, tô virando, na hora que eu virei numa rua assim, aquela rua que você não precisa diminuir muito para entrar nela, que ela é mais aberta, no que eu virei a roda da frente,
o carro fez assim, ó, na roda da frente. Eu senti que era alguma coisa. Eu já virei lá virando, como já estava virando, é claro, né, para direita, e já encostando o carro e freando. No que eu freiei o carro, meus irmãos e irmãs, né, e visitas do canal. Aí eu também coloco essa obra para ser postada no canal Obras de Deus, eu esqueci de dizer, né? Aí o que acontece? A hora que eu virei o carro, que eu consegui parar o carro, eu orei a Deus naqueles segundos para o Senhor segurar o carro, né? Porque alguma coisa estava acontecendo. Meus irmãos, a hora que eu desci do carro, esse rapaz desceu, branco também. Eu estava muito assustado, mas ele estava branco. Eu estava sempre confio em Deus. Que eu desci do carro, meus irmãos, o que aconteceu? Tinha 2 parafusos só, e a hora que eu parei o carro, um parafuso, você desce meia voltinha assim, a gente deu meia voltinha, já estava fora, ele caiu o parafuso, ficou só com um parafuso, com 25% do parafuso na roda, só tinha um parafuso. Sabe a obra que Deus usou? Aquele cachorro que a gente tem em casa, um macho que fica mijando, fazendo xixi na roda, o Senhor usou, para quem tem carro, e quem tem cachorro macho, sabe que o cachorro gosta de mijar na roda. E o que acontece? Se você ficar muito tempo sem tirar o pneu, a roda do carro, aquele xixi cola, ele prega ali naquela peça lá que segura os parafusos. O Senhor usou o xixi do cachorro para não deixar o acidente acontecer, meus irmãos. Para a roda não sair, para alguma coisa ruim acontecer. E o Senhor nos deu esse livramento, e o Senhor me mostrou que aquele homem fez um atentado contra a minha vida e contra a minha família. Aquele homem tinha um ódio no coração naquela época. Então o Senhor fez essa obra. Eu contei toda essa obra para os irmãos entenderem a obra na totalidade como foi. Porque o Senhor cuida de nós, mesmo a gente sabendo as coisas que o Senhor está nos livrando ou não sabendo as coisas que o Senhor está nos livrando. O Senhor cuida de nós todos os momentos, às vezes quando estamos dormindo. Pode ser que dormindo a gente possa até falecer, mas o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos traz de volta. O Senhor, quem sabe no dia que a gente apresentar perante Ele vai nos mostrar tantos e tantos e tantos e tantos livramentos de todas as situações que a gente nunca imaginava que acontecesse, nunca imaginava que aconteceria. Livramentos que o Senhor nos deu, igual eu contei agora há pouco aí, uma obra sobre o galo que mandou ter cuidado. O Senhor nos livrou de ladrões, de assaltantes, sabe lá o que mais tinha junto. Louvado seja Deus. Então eu conto essa obra para engrandecer o nome de Deus e te dizer, confie em Deus, ore mais, clame mais o Senhor, porque quem sabe o Senhor já está te orientando, que o Senhor está te dando um grande livramento, ou te deu um livramento esses dias. Que o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. A paz de Deus.